Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para a nossa reflexão e estudo de hoje. Antes da gente iniciar, dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um aviso aqui que amanhã, dia 23 de agosto, se dá início à nossa 21ª Semana Espírita com o tema geral Em Busca da Reforma Íntima. Amanhã será a abertura da Semana Espírita com o tema O que é a Reforma Íntima. A palestra será ao vivo pelo Google Meet, ministrada pelo Valdir Marinho, o tio, e estará disponível o link na nossa página no Facebook. É o Facebook Centro Espírita Bezerra de Menezes Areias. Então, o link estará lá disponível para termos acesso à sala do Google Meet e assistirmos, prestigiarmos mais uma Semana Espírita da nossa querida instituição. E aí a semana seguirá com as palestras gravadas que estarão disponíveis às 19h30 na nossa página do YouTube, que também é Centro Espírita Bezerra de Menezes Areias, e também no Facebook. E aí no encerramento, que será no dia 29 de agosto, no domingo, teremos novamente a palestra ao vivo, dessa vez ministrada por José Marcondes, e no horário das 16 horas. O link também de acesso ao Google Meet estará disponível na nossa página no Facebook. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, e rogar a Deus e a Jesus e aos nossos protetores espirituais que nós possamos compreender e aplicar a reflexão da tarde de hoje no nosso cotidiano, para que assim busquemos alcançar a nossa evolução espiritual. Muita paz a todos. Então nós vamos dar continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos trabalhar o item 5, que é a parábola do mal rico. E diz assim: havia um homem rico, que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite,
Esta parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 a 31. Então, a gente tem conhecimento de que Jesus, às vezes, quando se reunia com seus discípulos e com aquele povo, a multidão na época, ele falava através de parábolas. E essas parábolas sempre contêm um ensinamento moral. No final tem, como a gente costuma dizer, a moral da história. E Jesus falava por parábolas para explicar aqueles conceitos que à época eram muito difíceis deles entenderem. Existiam muitos conceitos que até hoje a gente também precisa se debruçar sobre o texto, estudar, refletir, para que a gente consiga entender o que é que Jesus queria nos repassar com aquela lição. Então, essa parábola, denominada aqui no Evangelho segundo o Espírito, parábola do mal rico, conta a história de dois espíritos que reencarnaram, cada um com uma prova. Um com a prova da riqueza e o outro com a prova da pobreza. Então, aquele rico vivia ali com a sua fortuna, com o seu conforto material, preocupado apenas em satisfazer as suas necessidades pessoais. Como diz o texto, se vestia de púrpura, né, que era o tecido mais caro da época, inclusive era o tecido usado para fazer o manto dos reis, e só de você se vestir com aquele tecido já denotava a sua classe social e o seu poder econômico. E fazia diversos banquetes e ali vivia da sua satisfação, somente com o seu egoísmo, sem se preocupar, como diz a parábola que nos conta de Lázaro, que vivia à porta do seu palácio, que era um homem doente, que não podia trabalhar e que vivia ali passando fome, e apenas os cães lhe davam atenção, apenas os cães iam lhe lamber as feridas. E aquele rico não se importava, ali fechado no seu mundo de conforto e de ilusões materiais, nunca, nem sequer as migalhas que caíam da sua mesa, ele se preocupou em levar ali aquele conforto para aquele pobre que sofria ali a sua prova. E aí Lázaro, por outro lado, sofria ali sem indignação, passava por aquela provação, por aquela doença, com aquelas feridas, com fome, sem ninguém e sem nada por ele. E passou por aquela prova resignado, sem maldizer a Deus, sem maldizer a vida, sem maldizer ninguém. E aí eis que chega o dia que eles desencarnam. O rico, como nos é narrado, teve como morada o inferno. E aí, lá chegando, confrontado pela sua consciência, que é o que acontece com todos nós quando desencarnamos, porque não adianta a gente viver aqui iludido, quando chega o dia do confronto final. Não somos acusados por ninguém, por A nem B, é a nossa própria consciência, nossa primeira acusadora, porque está escrito lá no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na nossa consciência. Então, nós próprios, quando desencarnamos, quando é retirado esse véu dos nossos olhos, que nós conseguimos enxergar com clareza, quando adentramos o mundo espiritual, a nossa consciência nos acusa o que de bom fizemos e também o que de mal fizemos. E aí aquele rico estava atormentado por sua culpa, por ter vivido fechado nesse egoísmo apenas de querer satisfazer as suas necessidades, de ter tido a oportunidade de trabalhar em prol do próximo e de nada ter feito para isso, de não ter cumprido a lei de amor e de fraternidade, que é o que deve reger o destino de nós, espíritos encarnados. Então Lázaro, como tinha cumprido fielmente a sua missão, aqui a sua prova da pobreza, passou por ela sem se indignar, passou por ela com louvor, Lázaro foi recolhido ao seio de Abraão, Abraão aí representando a justiça divina para aqueles judeus. E Lázaro estava num estado de paz interior que não era possível para aquele rico naquele momento, porque em sua consciência
Lázaro nada tinha a se lamentar da prova que passou. Então, desta feita, estando cada um em um local no mundo espiritual, eis que o rico enxerga Lázaro lá, perto de Abraão, e pede a Abraão: Pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha me refrescar, amenizar aqui a minha sede. E aí Abraão responde que não é possível esse gesto, já que existe um abismo entre Lázaro e o rico. E esse abismo que Abraão fala não é um abismo geográfico, é um abismo espiritual, pela condição daqueles dois espíritos tão diferentes. Um está no mundo que não pode, que entre ele a condição não permite que um vá ao encontro do outro. Mas se a gente lembrar do livro, do filme de Nosso Lar, a gente vê que André Luiz sempre pedia para ir visitar a mãe dele, para ver a mãe dele, mas nunca foi permitido para André Luiz sair por conta da condição espiritual dele e visitar a mãe dele, que estava num patamar espiritual mais alto. Então, existem essas diferenças e o local que a gente vai estar no mundo espiritual é determinado pelas nossas atitudes aqui, quando encarnados, a nossa criação. O nosso destino é regido por nós mesmos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos construirão esse local para onde nos dirigiremos quando chegarmos ao mundo espiritual. É por isso que é importante que a gente vigie o nosso pensamento, que a gente vigie onde nasce nosso pensamento, que se transforma em palavra, que se transforma em ação, porque somos nós que determinamos isso. É a lei de ação e reação aí presente nessa parábola. Como costumamos dizer, é a colheita, como é popularmente difundido, a gente só colhe o que a gente planta. Nada mais é do que a lei de ação e reação. Então, diante da negativa de Abraão, o rico pede novamente, faz outro pedido. Então, deixa que Lázaro vá até minha casa, onde eu tenho mais irmãos que vivem também da mesma maneira que ele, que vivem só para a opulência, para a ostentação, para a satisfação dos seus desejos pessoais, e que Lázaro informe a eles que não ajam mais dessa maneira, porque o resultado não é bom, ele está sofrendo, o rico está sofrendo ali no mundo espiritual. E Abraão responde, ele já tem Moisés e os profetas. Aquele povo judeu seguia a Moisés e aos profetas. Mas ele não se conforma, o rico, e pede novamente, insiste. Mas, pai Abraão, se Lázaro, que é um morto, aparecer para eles, eles vão agir diferente. Eles vão acreditar em Lázaro. E Abraão retruca. Se eles têm Moisés e os profetas, que são considerados autoridades entre os judeus, e eles não seguem ali aquelas leis, por que é que eles acreditarão em Lázaro? Que foi alguém que nunca teve o crédito deles na vida. Qual seria a diferença de Lázaro aparecer ali? E aí a gente vê, diante dessa parábola contada por Jesus, como é difícil a prova da riqueza, E pode levar a gente a pensar, mas a riqueza, os bens materiais e o dinheiro, eles constituem obstáculo para o espírito conseguir sua evolução espiritual, E aí a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? E os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então os espíritos nos respondem que as provas são igualmente difíceis, cada uma tem as suas dificuldades, os seus desafios. Então, o que é que vai ser determinante para que a gente tenha sucesso na prova? São nossas atitudes, é como a gente vai agir de acordo
com a prova que nos é escolhida, inclusive, né? A gente escolhe nosso plano reencarnatório, qual prova a gente vai passar. E depende de nós, exclusivamente de nós, se vamos ter sucesso ou se vamos falhar. Então, em si, o dinheiro e os bens materiais não são prejudiciais. Inclusive, são eles que promovem o progresso. São eles que financiam estudos científicos para encontrar a cura de doenças, estudos tecnológicos para melhorar a vida, a produção de alimentos e tudo mais que impulsiona o progresso da humanidade. A maneira como a gente utiliza esses recursos é que vai determinar se a gente que está passando pela prova da riqueza vai ter sucesso. Assim também como a prova da pobreza, que alguns classificam como mais fácil de passar, não é também essa facilidade toda. Porque não adianta a gente sofrer com a falta de bens materiais e maldizer porque está sofrendo, e se indignar e se revoltar. Se a gente sofre com a revolta, a gente perde aquilo que deveria ganhar com o sofrimento, as lições que deveriam ser aprendidas se a gente não sofre resignado, né? E aí Deus não colocaria para nós, como Pai bondoso e amoroso que é, um empecilho, um obstáculo que por nós seria intransponível para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Então, em si, o dinheiro não é bom nem é mal, é a maneira com que nós usamos, mais uma vez aí, utilizando-nos do nosso livre arbítrio, é que vai determinar o sucesso ou a nossa derrocada. E aí tudo isso será confrontado por nós no mundo espiritual. Quando lá voltarmos, teremos que prestar contas, pois também, se tivermos passando por essa prova de riqueza, somos apenas usufrutuários dos bens divinos e devemos prestar contas como todo usufrutuário. Então, Lázaro vivia ali cercado de cães, que eram as suas únicas companhias, e vivia passando fome. E aí a gente já falou aqui antes que a gente escolhe nossas provas, né? E Lázaro escolheu a prova da pobreza. E se o rico fosse ajudar Lázaro de alguma maneira, diminuir seu sofrimento, mitigar a sua fome, seria uma interferência na prova de Lázaro que prejudicaria ele de alguma maneira? Aquela ajuda que Lázaro receberia poderia tirar o mérito da sua prova, nas suas atitudes, no seu comportamento, e aí, se ele recebesse ajuda de alguma maneira, ele não conseguiria alcançar o seu objetivo final? E aí a gente tem, mais uma vez aqui, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 930, quando Kardec diz: é evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade, Kardec quer saber aqui. Tudo bem que existem pessoas que não têm como prover a sua subsistência por conta de não querer exercer alguma profissão que ele acha que não está à altura. Mas também existem aquelas pessoas, é uma pergunta de Kardec, existem aquelas pessoas que realmente não têm possibilidade nenhuma de prover essas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas, independentes da sua vontade. E aí os espíritos respondem: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, está bem claro aí que mesmo que a gente veja, que a gente passe pela prova da pobreza, os espíritos nos recomendam a praticar a lei da caridade,
a ajudar aqueles que estão necessitando. Não é porque a gente escolheu determinada prova que a gente vai passar por ela sem auxílio e sem a compaixão e a caridade daqueles que nos cercam e daqueles que têm conhecimento da nossa necessidade, porque isso aí sim seria uma falta de caridade, de a gente ver uma pessoa sofrendo por alguma coisa que a gente tem como amenizar aquele sofrimento, tem como ajudar, e a gente tem esse pensamento de não ajudar porque estaria interferindo na prova. Porque já nos disse nosso Mestre Jesus, façai aos outros o que quererais que seja feito para si. Então, atendendo à lei da justiça, de amor e de caridade, a gente deve sim, é obrigação do cristão, é obrigação daquele que segue ao Cristo, de ajudar a amenizar a prova de quem quer que seja. Não estamos aqui encarnados nesse mundo a fim de julgar ninguém, de ser juiz e censor da conduta de quem quer que seja. Estamos aqui para ajudar uns aos outros e assim também contribuir para o progresso da humanidade. E aí, chegando o nosso tempo ao fim, para finalizar, a gente vê que essa parábola do mal rico, ela encerra também 2 ensinamentos que a gente vem estudando na doutrina espírita, que é a questão da lei de justiça e caridade, né? Que as penas e recompensas futuras são consequências dos nossos atos, do nosso comportamento aqui quando encarnados. Não adianta a gente querer, quando desencarnar, ir para o céu e aqui a gente transformar a vida dos outros em um inferno. Então a gente precisa repensar o nosso comportamento e saber que ele tem consequências e que será isso que nos levará à vida futura. E a segunda questão é sobre a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados, que é quando o rico faz o pedido para que Lázaro venha à Terra. Então é comprovando a possibilidade dessa comunicação. Então, meus irmãos, vamos refletir em como estamos vivendo aqui, porque a maneira que vivemos aqui é a maneira como viveremos quando desencarnaremos. Depende de nós o local para onde vamos habitar, para onde está destinado a nós quando chegarmos ao mundo espiritual. Então vamos trabalhar, mãos à obra, pensamentos, palavras e ações. Vamos agora fechar mais uma vez os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de reflexão, que as palavras do nosso Mestre Jesus e seus ensinamentos sejam o guia da nossa jornada aqui na Terra. E pedimos, nesse momento, a Maria, nossa Mãe Espiritual, que derrame sobre cada um o bálsamo necessário para o refazimento, seja qual for a nossa necessidade. Assim seja.